E aí galerinha, bora lá palpitar pra 10ª rodada do Brasileirão. Antes já dá aquela ajuda aí, deixando o like aí e também se inscrevendo, né? Que a gente tá próximo de bater a marca de 800 inscritos. Então dá essa moral aí pra nós. E sem enrolação, bora lá palpitar. Só lembrando que nessa rodada teremos um jogo adiado entre Botafogo e Ceará. Então vamos lá, começando pelo clássico carioca, Fluminense e Vasco às 6h30 da noite no Maracanã. Fluminense que na rodada passada empatou com o Juventude em Caxias do Sul. Vem na 7ª colocação ali com 14 pontos. Na Copa do Brasil conseguiu avançar de fase no meio de semana e não perdeu ainda jogando em casa nesse Brasileirão. Vai reencontrar o dinizismo, né? Já depois que o Diniz assumiu o Vasco, teve uma certa melhora, conseguiu. Na estreia mesmo melhorou apesar da derrota pro Lanús. Já na rodada passada do Brasileirão venceu o Fortaleza por 3-0, resultado excelente. Mas na Copa do Brasil deu uma vacilada, quase era eliminado nos pênaltis pro Operário. Acho que vai ser um jogo sim equilibrado, mas meu palpite vai ser uma vitória do Fluminense por 1-0. Também no sábado às 6h30 da noite, São Paulo e Mirassol no Morumbi. O Tricolor não conseguiu engrenar ainda no campeonato, apesar de ter só uma derrota pro Palmeiras, mas empatou vários jogos, só venceu 2 partidas, sendo na última rodada uma delas, venceu o Grêmio por 2-1 com bastante polêmica. Já o Mirassol, para suas pretensões, vem fazendo um campeonato bastante ok, tá ali na 12ª colocação com 11 pontos. Vem de um empate com o Internacional no Beira-Rio, quase apronta. Cedeu o empate ali na reta final da partida. Quase cede a virada. Mirassol, dos 5 jogos que fez como visitante nesse Brasileirão, só perdeu 2, empatou os outros 3. Tô achando esse jogo com uma cara de empate, mas eu vou confiar no Tricolor. Meu palpite vai ser 2-1 pro São Paulo. Também no sábado, mais às 9 da noite, Atlético Mineiro e Corinthians na Arena MRV. Duas equipes que estão na mesma faixa de tabela, o Corinthians na 8ª colocação, o Galo na 9ª. O Galo que na rodada passada empatou o clássico contra o Cruzeiro no Mineirão e na Copa do Brasil passou de fase no meio de semana, tá em busca de entrar nesse G6. Já o Timão na rodada passada venceu o clássico contra o Santos por 1-0 na Neoquímica Arena e na Copa do Brasil também passou de fase. Meu palpite aí para esse duelo vai ser um empate em 2-2. Já passando para os jogos de domingo, teremos Grêmio e Bahia na Arena do Grêmio às 11 da manhã. O Grêmio que vem em crise, acabou sendo eliminado no meio de semana pelo CSA da Copa do Brasil. Tá na zona de rebaixamento com apenas 9 pontos. Perdeu na rodada passada para o São Paulo fora de casa. E já o Bahia é o oposto do Grêmio. Avançou de fase na Copa do Brasil, goleando o Paysandu no meio de semana. E na rodada passada conseguiu vencer o Bavi com um jogador a menos desde o começo do jogo. O meu palpite para esse duelo aí vai ser pro Bahia vencer o jogo por 1-0. Às 4 da tarde, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Jogo importantíssimo, porque se o Palmeiras vence, pode abrir 5 ou até mesmo 7 pontos de vantagem na liderança. Já se o Flamengo vencer, fica a 1 ponto do Palmeiras. Palmeiras que está numa sequência muito boa, mas a única derrota no Brasileirão foi justamente em casa para o Bahia. Já o Flamengo, em jogos importantes, como é o caso de clássicos, vem ter dificuldade de fazer gols. Tanto é que empatou com o Vasco e com o Botafogo em 0-0. O meu palpite para esse confronto aí vai ser uma vitória do Palmeiras por 1-0. Também às 4 da tarde, Sport e Internacional de Porto Alegre na Ilha do Retiro. O Sport que faz a pior campanha do campeonato, não conseguiu vencer nenhuma partida, ainda tem só 2 pontos. Na rodada passada perdeu para o Ceará sem conseguir ameaçar. Vai caminhando forte para um rebaixamento. Já o Inter, que não vive seu melhor momento também na temporada, tá ali na parte de baixo, na 15ª colocação com apenas 10 pontos. Fazendo o campeonato até aqui péssimo, porque é uma equipe muito boa e com um investimento alto. E apesar de tudo, o Internacional consegue entregar um desempenho muito melhor que o Sport. Meu palpite vai ser para uma vitória do Inter por 2-1. Já às 6h30 da noite, Vitória e Santos no Barradão. Disputa ali da parte de baixo, porque o Vitória é a primeira equipe fora da zona e o Santos tá na zona de rebaixamento, mesmo que vença não consegue sair. Vitória vem de uma dura derrota ali no clássico pro Bahia na Fonte Nova, perdeu por 2-1 com um jogador a mais desde o início do jogo. Mas jogando em casa, o Vitória fez 7 dos seus 9 pontos até agora na competição. Já o Santos, apesar da derrota pro Corinthians, apresentou um bom futebol, teve muita chance ali de abrir o placar, deu indícios de que tá reagindo na competição. Meu palpite aí para esse duelo vai ser um empate em 1-1. Fechando os jogos de domingo, Fortaleza e Cruzeiro às 8h30 no Castelão. Fortaleza que deu indícios de que engrenar na temporada, vencendo Colo-Colo e Juventude de goleada, mas depois na rodada passada
tomou um 3-0 pro Vasco acachapante e foi eliminado em casa pro Retrô nos pênaltis na Copa do Brasil. Leão vem em crise para essa partida. Já o Cruzeiro, apesar do empate em casa contra o Atlético Mineiro na rodada passada, vem fazendo um campeonato excelente até aqui e, dependendo das combinações, pode terminar até na vice-liderança nessa rodada. E o meu palpite aí vai ser para uma vitória do Cruzeiro por 2-1. E para fechar, na segunda-feira, às 8 da noite, Bragantino e Juventude no Nabi Abichedi. Massa Bruta tá na quarta colocação com 17 pontos, pode terminar na vice-liderança nessa rodada. Pra mim, vem sendo uma surpresa esse campeonato que o Bragantino tá fazendo, porque começou a temporada muito mal. Já o Juventude vem de um empate com o Fluminense em Caxias do Sul por 1-1, mas é o pior visitante do campeonato, não conseguiu somar nenhum pontinho até agora, tomando goleada 6-0 pro Flamengo e 5-0 pro Fortaleza. Meu palpite para esse confronto aí vai ser uma vitória do Bragantino por 2-0. E é isso aí, galerinha, esses aí foram os nossos palpites. Deixe nos comentários também os teus. E não se esquece de se inscrever, deixar o like. Tamo junto aí, até a próxima.